fala. Cultura. Companheiros, eu olho aqui de cima e conheço muitos dos que estão aí embaixo. Te amo! Nós nos conhecemos do espaço mais importante das nossas vidas. O espaço de luta pela transformação do Brasil num país justo, num país soberano, num país livre, num país com direito para todas as crianças, para todos os negros e negras, para todas as mulheres, para todos os LGBTs. Nós nos conhecemos da luta, nós que estamos aqui, e nós, eu, o Rosseto, a Biga, os nossos deputados e deputadas, o país, nós todos nos conhecemos desse lugar. E é desse lugar que nós devemos imaginar a nossa responsabilidade nos próximos 8 dias. São 8 dias em que nós estamos diante da mais importante eleição que todos vivemos. Eu disputo a minha 7ª eleição. A nossa cidade, felizmente, me fez sua vereadora, sua deputada federal por 2 vezes e sua deputada estadual. Mesmo disputando a minha 7ª eleição, e talvez a Rosário tenha disputado 12, calculando rapidamente, eu acho que sim. Eu estou calculando aqui, ela começou um pouquinho antes, eu já tenho 7. Ela é boa de eleição também, acho que é umas 12. O Painho umas 10, o Rosseto umas 12, 13, o Henrique umas 11. Essa é a eleição mais importante, Biga, da vida de todos nós. Porque nessa eleição, nós estamos diante de muitas escolhas. Nós estamos diante, em primeiríssimo lugar, da mais importante escolha que o povo brasileiro poderá fazer. Diante da escolha entre democracia e liberdade e entre ditadura, opressão e tortura. Essa é a principal escolha que o povo brasileiro fará no próximo domingo. E por isso, diante disso, diante do sonho que nós temos de um Brasil livre e democrático, para que nós sejamos diferentes, para que nós possamos manifestar as nossas opiniões sobre todas as coisas, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a economia, a primeiríssima escolha é essa. E nos próximos 8 dias, cada um e cada uma de nós, em condições de absoluta igualdade, porque todos somos a mesma coisa, cidadãos e cidadãs brasileiros, e portanto todos estamos em absoluta condição de igualdade. Nos próximos 8 dias, nós precisamos conversar com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, com tantas quantas forem, as amigas e os amigos, os vizinhos, o patrão, o colega, a professora, o motorista do táxi, do Uber, do ônibus, o moço da pipoca, tantas quantas forem as pessoas que nós cruzarmos nas ruas da nossa linda cidade de Porto Alegre, nós temos a obrigação, o compromisso de abraçarmos esse futuro de democracia e de liberdade e de falarmos exaustivamente sobre quem nós somos. Nós somos aqueles
que acreditamos num Brasil desenvolvido. Nós somos aqueles que democratizamos a universidade, o templo sagrado da elite brasileira. Nós somos aqueles que percebemos há 15 anos e transformamos em política pública o protagonismo das mulheres, de todas as mulheres, quando demos a chave da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, na mão da mulher, ou quando colocamos o cartão do Bolsa Família na mão das mulheres, porque a nossa luta é por todas as mulheres e não só por algumas delas. Nós somos aqueles que garantimos que os médicos chegassem nas comunidades carentes e distantes do nosso estado e do nosso país, mesmo diante do grito daqueles que não queriam democratizar o acesso à saúde. Nós somos aqueles que garantimos um Brasil de cabeça erguida no nosso continente e no mundo, e que mantivemos a paz no nosso continente, porque sabemos que esses blefes de guerra dos nossos adversários não servem ao Brasil e não servem ao nosso povo. Mas, companheiros e companheiras, nós temos muito para falar sobre nós. Nós somos aqueles que garantiram as conferências com a participação popular. Nós somos aqueles que garantimos as cotas nas universidades públicas e as escolas técnicas, como a da Restinga, como a de Viamão, como a de Alvorada. Mas nós também temos a obrigação de falar sobre o nosso adversário. Por quê? Porque nessa eleição, no segundo turno, existem aqueles que não concordam com o nosso projeto de Brasil. E nós precisamos falar com esses também. Nós precisamos falar com aqueles... Alguém lembrou que eu bebo água, viu, gente? O tal do amor ao próximo bíblico, às vezes chega em forma de água no palanque. Um dia vocês vão me entender. Nós precisamos falar, companheiros e companheiras, com aqueles que não defendem o que nós construímos e que não partilham e compartilham dos mesmos sonhos de Brasil e de humanidade que a gente. Nós precisamos falar com aqueles que não defendem a universidade pública, mas que são nossos parceiros em defesa da democracia e da liberdade, porque nós queremos que eles sigam tendo o direito de dizer que não a defendem e que não sejam calados como foram os meus camaradas, como foram os nossos companheiros há apenas 40 anos na ditadura brasileira. Nós precisamos falar com aqueles que não querem e que talvez jamais tenham votado no Partido dos Trabalhadores. E precisamos olhar nos olhos desses homens e dessas mulheres e dizer que não é possível que um sentimento contrário a um partido seja maior que o amor ao Brasil, que o amor à democracia, que o amor aos direitos do nosso povo viver livre num país soberano. Nós não podemos permitir que o antipetismo de alguns seja maior do que o amor à liberdade. Nós precisamos olhar nos olhos dessas pessoas e falar sobre o nosso adversário, porque quando se acende a luz e o nosso adversário fica visível, é impossível que os homens e que as mulheres que trabalham, que vivem na mesma cidade que a gente, escolham um defensor da tortura, um agressor de mulheres, alguém que diz que espancaria um filho se esse filho fosse gay e que acredita que nós, mulheres, merecemos receber uma remuneração menor pelo simples fato de gerarmos aquilo de mais maravilhoso que há, que é a vida. Vida! E nós não passamos isso, companheiras e companheiros. E eu deixei para falar para o fim o mais importante. Nós, ele nunca, nós, nos últimos dias, vimos a luz se acender diante de algo que há muito tempo nós já denunciávamos. Quando a Rosário chegou aqui, eu falei com ela, as máquinas de ódio que destroem as nossas vidas, finalmente foram expostas ao povo brasileiro. Há muitos anos nós denunciamos que essas organizações fascistas que organizam os seus protestos mais adiante, no Moinhos de Vento, são financiadas de forma escusa por muitos
semana, nós vimos que a construção do ódio e da intolerância na sociedade brasileira, a partir das notícias falsas que circulam pela internet, tem origem. E a origem é o dinheiro sujo daqueles que querem que Bolsonaro seja presidente para acabar com os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil. Os 12 milhões do dono da Van, que aliás adora fazer livezinha falando mal de mim, porque por trás do celular e com arma na cintura é tudo muito homem. Mas para debate na televisão, ninguém quer. Nem Bolsonaro e nem Mourão querem debater nem com a Haddad e nem comigo. Mas nas transmissões ao vivo eles adoram ficar falando. Os 12 milhões desse dinheiro sujo que inventa mentiras absurdas, que envolvem as coisas mais sagradas do nosso povo, porque as mentiras são sempre sobre a fé e sobre as crianças. E quando nós olhamos alguém ou tripudiar em cima daquilo que nós cremos, do que nós somos, e nós entendemos porque nós vemos eles tripudiarem em cima do que nós somos, nós mulheres. Quando nós vemos alguém tripudiar em cima do que nós cremos, do que nós somos, e das crianças que são o futuro pelo qual nós lutamos, não há uma mulher e um homem digno que não se posicione automaticamente contrário àqueles que em tese estariam fazendo ou defendendo os maiores absurdos que eles circulam pela internet. É por isso que o escândalo do Caixa 2 do Bolsonaro, um escândalo que internacionalmente está sendo denunciado e que timidamente ainda está sendo denunciado pela mídia brasileira, mas a mídia do mundo já tem dado destaque adequado. O escândalo que derrubou apenas num dia, por iniciativa da própria rede social e não do Tribunal Superior Eleitoral, 100 mil perfis de WhatsApp, 100 mil perfis disseminadores de notícias falsas. É por isso que esse escândalo precisa ser levado ao nosso povo nesses próximos 8 dias. Por quê? Porque é a prova do que nós dizíamos. O nosso povo não é fascista. É uma burrice, um equívoco, uma falta de generosidade nossa. Olhar para um amigo, para um irmão, para um vizinho, para qualquer que seja a relação e imaginar que eles são as pessoas cruéis, que defendem exatamente aquilo que esse ser abjeto que concorre à presidência da República defende. Eles não defendem. Eles estão atordoados por milhões e milhões de reais que fazem com que eles olhem pra gente, como se nós distribuíssemos, vamos falar? Uma mamadeira com pênis no bico. Quem tem filho pequeno aqui? Vamos falar sobre o que eles mentem. Sua filha não é mais pequena, nem a tua. Vocês não levantem o braço, vocês não veem, não mintam. Todo mundo chama de bebê o seu filho, mas não é bebê. Eu tô falando de bebê de verdade. O que vocês achariam se vocês vissem na mochila da criança de vocês um livro estimulando o sexo entre crianças, a pedofilia que nós que estamos aqui sempre combatemos contra eles que calavam no Congresso Nacional, que foram cúmplices de pedófilos, de torturadores, de seres que odeiam a nossa criança, a nossa juventude. O nosso povo olha para essas mentiras e escolhe a partir delas. É por isso que é tão grave. É por isso que interfere no resultado da eleição. Nós encaminhamos as nossas denúncias ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas vocês que estão aqui, nós não podemos esperar que eles decidam. Porque o tempo de uma notícia falsa é muito mais rápido que o tempo dos nossos juízes. Às vezes a gente entra na justiça de noite, eles decidem 2 dias depois, 14, 15 milhões de pessoas já tiveram acesso à mentira deles. É por isso que vocês são tão importantes. É por isso que cada homem e cada mulher que está aqui deve, nessa próxima semana,
travar a batalha da sua vida. Porque gente, é a batalha da nossa vida. As mulheres sempre dizem: se fere a minha existência, serei resistência. Se fere a minha existência, eu serei resistência nos próximos 7 dias, levando o nosso programa, levando a nossa defesa da democracia e da liberdade e levando as denúncias gravíssimas sobre esse deputado incompetente que mamou 26 anos no Congresso Nacional e nunca aprovou um único projeto. Falem sobre isso com o nosso povo. Eu fui deputada por 8 anos. Presidi comissão, fui líder da minha bancada, aprovei projetos. Todo mundo que está aqui em cima é mais ou menos parecido nisso. Ele foi 26, nunca fez nada. Nunca fez nada porque tudo que ele propôs era contra o Brasil e contra o nosso povo. O que ele fez? Votou contra as domésticas, votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Sempre que ele votava, alguém do povo perdia. O voto dele sempre foi contra quem trabalha, quem produz e quem quer viver com dignidade. Falemos isso! Passamos nos próximos 7 dias, aqueles 7 dias que mudarão a nossa vida e o futuro do nosso país. Porque é exatamente essa a dimensão que essa eleição tem para o Brasil e para o povo brasileiro. Eu quero dizer para vocês, e vou terminar dizendo isso, que eu tive o privilégio de, nos últimos 11 meses, viajar o nosso país inteiro, todos os estados, participar de encontros como esse em todos os estados e todas as capitais do nosso país. E vir a Porto Alegre é, num certo sentido, um exercício de crença de que quando nós nos unimos, nós mudamos a realidade. Porque essa cidade, quando eu era muito jovem, foi a cidade que disse que era possível colocar o orçamento na mão do povo e criou o orçamento participativo. Essa cidade foi a cidade que fez com que eu, aos 19 anos, no primeiro Fórum Social Mundial, Olívio, eu deve estar atrás dele. Eu encontrei ontem no Teatro São Pedro. Eu sei que ontem de noite ele curtiu um show do Vitor Ramil e do Chico César comigo. Que esse é o Olívio. É o Olívio da cultura e da luta política. Foi essa cidade, companheiras e companheiros, que há mais que 2001, no início dos anos 2000, quando nós vivíamos também um momento de grande crise no mundo, de falta de alternativas para a esquerda, quando nós vivíamos um momento no nosso país, num neoliberalismo cruel, que tentava privatizar as nossas universidades e tentava, naquele momento, acabar com a CLT, foi Porto Alegre que organizou jovens, mulheres do mundo todo dizendo que sim, um outro mundo era possível e que nós lutaríamos por aquele mundo, juntos, abraçados, homens e mulheres diferentes, de diferentes cidades, de diferentes países, e nós lutamos. E um pouco depois, muito pouco depois, nós elegemos um operário presidente do Brasil. Portanto, Porto Alegre, que é também a terra que Brizola construiu Lula livre. Porto Alegre, que é também, ainda antes de Olívio e do Fórum, a terra que lutou pela legalidade diante de uma ditadura que se instalava, não pode imaginar nada diferente dos seus filhos e das suas filhas nos próximos 7 dias, senão a luta pela democracia, pela liberdade, pela igualdade e pela justiça. Aliás, igualdade, liberdade, democracia e justiça são todos nomes de mulheres. E por isso o futuro do país está nas nossas mãos.